Poeira de uma noite de forró. Pé e chão, chão e pó. Se amam por estrelas, passando a rebola. Paixão, assim se acompanha os tomates. Aí, gente, já estou no ritmo, viu? Espero que vocês também. Então vamos lá, né? Já enfeitei o quadro, já coloquei minha roupa xadrez, já peguei a minha vassoura e vamos lá, né? Hoje a nossa aula vai ser novamente sobre os governos populistas. E o que a gente vai estudar hoje vai ser sobre o governo de Jânio Quadros. Tá certo? Para entender um pouquinho, né, qual é esse fenômeno, essa pessoa, né? Essa pessoa tão estranha e ao mesmo tempo se tornou um político tão popular. Primeiro, né? Eu trouxe hoje a vassoura, não foi à toa, né? Não foi só para que eu não ficasse dançando sol. Mas a gente vai observar que a trajetória política desse candidato, ela foi marcada pela vassoura. Isso mesmo, né? Ele utilizou em toda a sua campanha eleitoral um símbolo que era a vassoura, né? Ele ia varrer toda aquela corrupção. Então, quem foi Jânio Quadros, né? Primeiro, ele era um professor de português, um intelectual, ao mesmo tempo em que ele tinha um discurso de honestidade, ele também era anti-varguista, ele não gostava daquela política de Getúlio Vargas. Ele também criticou muito, porque ele assumiu, né, depois do governo de JK, ele assume depois do governo de JK. Ele também critica algumas coisas que foram implementadas nesse governo de JK. Exemplo de que ele pega, né, o Brasil em torno de um endividamento em toda aquela inflação. Mas vamos primeiro correlacionar como é que estava, como foi constituída a eleição de 1960. Tá certo? Porque, na verdade, ele assume em 1961. Na eleição de 1960, tinham 3 candidatos fortíssimos, né, que estavam pleiteando a presidência da República. Jânio Quadros, ele concorria pela chapa, né, presidencialista da UDN, embora a gente, quando observa a sua trajetória política, ela realmente foi uma trajetória meteórica, né? Ele passou por vários segmentos dentro da política. Mas ele chega ao UDN pelas mãos, né, o apoio de Carlos Lacerda, que era opositor também de Getúlio Vargas. Concorre também Henrique Teixeira Lott. Lembra na aula passada que eu falei em relação à importância de Henrique Teixeira Lott, né? Ele foi a pessoa em que não deixou acontecer o golpe, né, que deixou com que JK ele se tornasse presidente. Então, ele sucederia, né? No caso, ele achou que ia suceder depois de JK. E Adhemar Barros não teve nenhuma expressividade. Mas por que eu estou falando em relação a isso? Lembrando a vocês que nesse período ainda vigorava a eleição separada, né? Tinha a eleição do vice e tinha a eleição do presidente. Nesse caso aqui, como foi que ficou essa conjuntura política? Henrique Teixeira, o vice dele seria João Goulart, o Jango, né? Então, o Jango, ele vence uma chapa diferente, né? Ele se torna vice de Jânio Quadros, que na verdade era um opositor seu, tá certo? Nessa correlação aqui, a gente vai observar que outra coisa também importante citar é que ele teve 48% dos votos. Ou seja, lembra que hoje, né? Hoje, nos dias atuais, para que um candidato ele se torne ele fique naquele cargo, né, que estava pleiteando, ele tem que ter 50% mais um. Naquele período não, ele vence as eleições por 48%. Agora,
Ele, na conjuntura anterior, a gente observa que ele não é um candidato de expressividade. O que é que ocorre em relação a Jânio Quadros? Ele vai começar a montar, né, uma figura de uma pessoa popular, né? Já falei logo no início, o slogan da campanha era Varre, Varre, Vassourinha. Até mesmo foi criado algum jingles na época, né, para presenteá-lo, porque ele utilizava realmente a vassoura em todos os seus discursos políticos. Ele foi observado na personalização de um político fantasiado. Ele montou uma fantasia, né, para que as pessoas acreditassem que realmente ele era um homem popular. Ele usava uns trajes um tanto caricato, né, porque ele era bem magro, ele tinha umas pernas, não eram tão tortas, mas ele utilizava sempre ternos, um terno muito superior à sua numeração, né, que dava aquele ar de desorganizado, de mais popular. Sempre observava que ele em comício ele estava comendo sanduíche de mortadela. Esse sanduíche muitas vezes ele colocava nos seus ternos para que as pessoas acreditassem que ele era realmente uma figura popular. Episódios também dele colocar algum tipo de farinha, talco em seus paletós para que ali induzisse que fosse caspa também. E outras coisas que a gente vai observar, gostava muito de beber, né, de tomar um goró, e quando as pessoas perguntavam, ele sempre dizia que se não fosse para beber, ele bebia porque ali era um líquido. Se fosse para comer, se fosse algo de comer, né, se fosse algo sólido, ele comearia. Ele sempre tinha essa questão também de colocar umas palavras rebuscadas também, né? Ao mesmo tempo que ele queria ser alguém popular, ele também colocava essa questão da linguística muito rebuscada. Ele tinha, como eu já falei, eu coloquei aqui no quadro os trejeitos e os hábitos bem populares, né? Além disso, ele representaria, né, tinha uma representatividade que ele queria demonstrar aquela velha política, que ele não fazia parte daquela velha política, tá certo? Quando ele assume, ele adota algumas medidas, né? Algumas medidas econômicas, algumas medidas políticas e também algumas coisas impopulares, né? Algumas medidas que não vai agradar a população. Na questão da economia, né, na questão econômica, ele implanta uma austeridade, que era uma contenção do impacto. Ele queria conter o impacto da inflação que ele já pegou lá com o JK, né? Quando o JK ele contrai algumas dívidas que eu já falei no vídeo anterior a respeito de como ele fez o seu governo, né? Ele contraiu várias dívidas. Também, nesse período aqui, ele faz com que a moeda ela se torne desvalorizada. A moeda brasileira, né, ela ficou desvalorizada no seu governo. Também outra coisa importante que causou um impacto muito, muito importante na economia foi ele retirou o fim dos subsídios do petróleo e do trigo. Quer dizer, ele tirou o petróleo, né, que é em relação a todo um custo, e o trigo, porque evidentemente afetou na questão da alimentação, né, do povo. E ele fez também outra coisa muito errada, que ele congelou os salários, ele fez um congelamento dos salários. Então, outro tipo de insatisfação também. Na questão da política, olhe, preste atenção, né? A política dele, já tem umas 3 videoaulas que eu abordo sobre governos populistas, né? O porquê do populismo, né? Então, algumas características do populismo que, na verdade, nos outros governantes não foi tão enfática, nele sim, porque ele queria ser o mantenedor da ordem dos bons costumes.
E nesse período aqui ele perseguiu muitas pessoas que cometiam alguns erros, alguns delitos. Isso estou falando de políticos, e na questão dos políticos, ele tirou muita gente de alguns cargos, cargos comissionados, alguns ministérios que ele achava que aquelas pessoas cometeram algum erro. Então ele já começou aí a ter um prejuízo em relação a alguns apoios, né, alguns apoiadores. Até mesmo antes da gente observar, ele já vinha, quando ele foi deputado, ele já vinha tendo algumas questões, assim, algumas brigas relacionadas aos seus opositores. Só que aqui, quando ele chega à presidência, ele vai mais além. Além da oposição, ele também rompe com os seus apoiadores. A exemplo, ele rompeu com a UDN, né, que constituiu a sua base para chegar no cargo de presidente. Ele também entrou em choque, como eu disse, com a oposição, ele brigou com a sua base. Agora, o que foi que ele implantou, né? Quais foram as atitudes mais radicais em seu governo? Primeiro, ele começa a implantar aqui, que a gente chama de PEI. O que foi essa PEI? Foi uma política externa independente. Ele começou aqueles países que tinham uma aproximação com o Brasil, ele se distanciou. Ele começou com a política externa independente com os Estados Unidos e, além disso, ele não é que a gente diga que ele deu um tiro no pé, mas ele reata com as relações com os blocos soviéticos. Ele começa a reatar. Tanto que a maior que a gente diz que foi o fim, né, que combinou o fim dele, o fim, né, que a gente diz porque ele renuncia, né? Mas o estopim foi ele condecorar Che Guevara com o mais importante, né, a mais importante medalha, a honra do mérito do Cruzeiro do Sul. Então, quando ele faz isso, né, ele vou dar um exemplo, é como se eu convidasse um monte de pessoas veganas, né, pessoas que não comem carne, e oferecer um jantar de picanhas, de carne, né? Então ele começou aí a uma desestruturação dos seus apoios, né? Algumas medidas também que a gente observa no governo dele, que até mesmo as pessoas chamam de coisas, medidas histriônicas, ou seja, que não tinha nenhuma, ele deveria ter se preocupado mais com algumas coisas do que para ele era moral e bom costume. Ele proibiu que as mulheres fossem à praia trajando biquíni. Então, no período aí, gente, só para depois a gente observar, a professora, 5 anos ele governou e ninguém usava biquíni, ele não governou por 5 anos. Ele foi o presidente que teve uma curta duração, né? Ele só governou por 7 meses. Ele entrou no dia 1º de janeiro de 1960 e no dia 25 de agosto ele renuncia. Mas vamos lá, né? Ele também proíbe rinhas de galo, foi uma das proibições quando uma das medidas. A questão também do lança-perfume, né? Os adolescentes, os jovens da época quando iam para a festa, então ele faz essa proibição também, tudo baseado na questão da moral e dos bons costumes. Outra coisa também interessante é que ele fez uma farda para as pessoas que trabalhavam próximas, né, no seu governo, ministro, apoiadores, pessoas que trabalhavam no Planalto Central irem vestidos de roupa de safari. Olha como ele tinha umas loucuras, né? Outra coisa também que a gente pode destacar no governo dele era que ele era um governante que ele não tinha uma boa conversa, né? Ele é lembrado como o governo dos bilhetinhos, porque ele só se dirigia às pessoas através de bilhetes. Ele não fazia uma reunião e ele falava o que ele queria. Se ele quisesse falar com um ministro
da fazenda, ele mandava um bilhete, se ele quisesse para a educação e assim diante. Só que o que é mais interessante em seu governo? O que mais interessa em seu governo ressaltar é que realmente depois de 7 meses, nisso quando ele pede ele renuncia, né? Imagine, ele renuncia porque ele está pressionado, ele não tem nenhum apoio, nem a sua base, ele simplesmente queria governar só por si só. Mas aí no dia 25 de agosto ele decide, ele chega, só que alguns historiadores, livros, né, até porque a gente não tem como comprovar se esse foi o intuito dele, na renúncia dele, o intuito dele seria, porque ele não foi falado até os dias atuais, o porquê que ele renunciou com apenas 7 meses de governo. Logo no início, quando a UDN ele começa a colocar um nome, né, para ser candidato à chapa, convida Jânio Quadros. E ele, depois de um período, ele diz que não vai mais não vai mais representar essa chapa. E aí as pessoas, né, ficam questionando, a gente, como diz, adulando, e aí ele volta a representar a chapa da UDN. Ninguém sabe se foi isso que ele quis também fazer. Ele pensou assim: eu vou renunciar. Nesse período que ele renunciou, no mesmo dia que ele renuncia, o vice dele, Jango, que vai ser a próxima videoaula, Jango, ele mandou Jango para um acordo lá na China com o Mao Tse Tung. Estava lá. Então, quando ele renuncia, alguém liga para ele, para Jango, e diz: ó, Jango, volte para o Brasil, porque Jânio Quadros renunciou. E ele fica perplexo, até porque com o retorno de Jango, a gente vai observar, né, as características do governo de Jango, quando ele retorna para o Brasil, para que quando ele chegue no aeroporto, ele realmente seja preso, né? Ele não ia governar. Foi até um processo que ocorreu quando Jango ele vem para o Brasil, né? Ele, como ainda cunhado do então governador do Rio Grande do Sul, aí é que ele apoia Leonel Brizola, dá um apoio, mas realmente era para que os militares tomassem, né? Tanto que quando ele chega no aeroporto, por questão dessa renúncia, Jânio, eu acho que acredita, todos os historiadores acreditam nisso, que foi uma tática dele. O que é que ele achou, né? Ele, então, quando ele pensou que ele não ia vencer as eleições, ele vence com uma votação expressiva, porque ele ficou 48%, e os demais com a outra metade. Então, ele sabia que ele tinha uma aceitação popular. Ele achou que as pessoas iam fazer o mesmo que fez com Vargas, né, com aquele movimento querenismo. Então, eu acredito, e os historiadores acreditam, que isso foi uma tática dele para que ele retornasse, né? O povo pedisse para que ele retornasse e aí ele governasse da forma que ele bem queria. Mas, infelizmente, ninguém ligou. Todo mundo disse: olha, ele quer renunciar, então vá na luz. E ele teve que sair. Só que a Constituição era bem clara. Quem ia governar em seu lugar era o seu vice. O vice estava na China, mas quando ele viesse para o Brasil já estava um golpe já consolidado para que ele fosse preso. Porque a maioria das pessoas que estavam fazendo oposição ao governo de Jânio Quadros não queria que seu vice governasse. Mas foi como eu disse, né? O seu cunhado, Leonel Brizola, ele lá no Rio Grande do Sul, que ele era governador do Rio Grande do Sul, ele disse: venha direto para o Rio Grande do Sul, porque aqui ninguém bota a mão em vocês. Se botar, vai ter uma guerra civil. Então as pessoas, né, os militares, as pessoas ficaram ali pensando que realmente
ia acontecer uma guerra civil. Então, o que é que fizeram? Foi o único momento da história do Brasil que o Brasil seria no regime de parlamentarismo. Ou seja, isso ocorreu. Jango pega a presidência, né? Ele se torna presidente, mas, entrelaçado a isso, ele não tinha nenhum poder, porque o poder estava na mão do ministro. O primeiro-ministro era Tancredo Neves. E depois de Tancredo Neves, nesse curto período, ainda tiveram mais 2. Só que aí a situação começou a piorar no Brasil, né? E o que é que aconteceu? Teve que se colocar aí um novo plebiscito. Adiantou que o plebiscito seria depois de 4 anos, colocando o plebiscito para 1963. E aí as pessoas decidiram não mais um parlamentarismo, e sim o regime da República presidencialista. E aí Jango termina o seu mandato, né? Só que ainda com alguns problemas, né? Que ele vai fazer, ele vai consolidar algumas coisas que já estava afundado, o Brasil já estava aí afundado, né? Teve também várias marchas em cunho religioso. Isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E espero que vocês tenham entendido, né? Todo mundo se arrume, se alegre, que nós estamos no mês mais festivos. E até a próxima videoaula.